Olá, bem-vindo à aula tetraedro de Engenharia dos Materiais. O estudo e a aplicação dos materiais metálicos, especialmente no contexto da fundição, exigem uma compreensão aprofundada das interações entre quatro parâmetros fundamentais na engenharia dos materiais: microestrutura, propriedades, processamento e desempenho. Esses quatro fatores estão interligados e formam o que chamamos de tetraedro de engenharia dos materiais, que serve como um modelo para entender como diferentes variáveis influenciam o comportamento e a eficácia dos materiais em aplicações práticas. Neste contexto, vamos explorar em detalhes como esses fatores interagem e como essa interação afeta diretamente o desempenho dos ferros fundidos, com foco particular no ferro fundido cinzento e no ferro fundido nodular. O tetraedro de engenharia dos materiais, um modelo interativo. O tetraedro de engenharia dos materiais é um conceito visual e teórico que representa os quatro principais fatores que afetam a performance de um material. Esses fatores são 1. Microestrutura, 2. Propriedades, 3. Processamento, 4. Desempenho. O tetraedro ilustra como a mudança ou o controle de um desses fatores pode afetar os outros e, consequentemente, o desempenho geral do material. A interação entre esses quatro elementos é dinâmica, e um pequeno ajuste em um fator pode ter grandes repercussões em outros aspectos do comportamento do material. A microestrutura refere-se à organização interna dos átomos ou moléculas que compõem o material, visível em escalas microscópicas. Em metais, essa organização se traduz na distribuição e forma dos grãos, ou cristais, e nas fases presentes, como a grafita em ferros fundidos ou a austenita em aços. A microestrutura é, portanto, o arranjo fundamental que determina as propriedades mecânicas e físicas do material. Para os ferros fundidos, a microestrutura tem um papel crucial, pois influencia diretamente a resistência ao desgaste, a ductilidade, a resistência à tração e a resistência à fadiga. No ferro fundido cinzento, a grafita se encontra predominantemente em forma lamelar, o que dá ao material uma boa resistência ao desgaste e dureza, mas resulta em baixa tenacidade. No ferro fundido nodular, a grafita assume uma forma esferoidal, melhorando significativamente a ductilidade e a resistência à tração, ao mesmo tempo que mantém boa resistência ao desgaste. A microestrutura pode ser controlada por processos de fundição e tratamentos térmicos, como têmpera e normalização, para otimizar as propriedades desejadas. A taxa de resfriamento, durante a solidificação, também tem um papel fundamental na formação da microestrutura, especialmente na fundição de ferros fundidos nodulares e cinzentos, já que diferentes velocidades de resfriamento podem alterar a forma da grafita e a formação de fases intermetálicas. As propriedades de um material referem-se às suas características observáveis ou mensuráveis, como resistência à tração, dureza, condutividade térmica, resistividade elétrica, tenacidade, entre outras. Estas propriedades são fortemente influenciadas pela microestrutura, e seu controle é um dos objetivos principais na engenharia de materiais. Vamos analisar algumas das propriedades-chave em ferros fundidos. Resistência à tração. A resistência de um material a ser esticado ou tracionado. No caso do ferro fundido nodular, a grafita esferoidal contribui para uma maior resistência à tração, devido à sua estrutura mais uniforme e sua capacidade de suportar deformações plásticas. Dureza. A resistência à deformação permanente ou ao desgaste. Em ferros fundidos, a dureza depende da quantidade e forma da grafita e da quantidade de ferro presente na matriz metálica. O ferro fundido cinzento, devido à sua microestrutura lamelar, oferece excelente dureza e resistência ao desgaste. Tenacidade. A capacidade de um material de resistir à fratura quando submetido a tensões. O ferro fundido nodular tem maior tenacidade devido à forma esferoidal da grafita, o que distribui melhor as tensões e impede a propagação de trincas. Condutividade térmica e elétrica, importante em materiais para dissipação de calor. Ferros fundidos com uma boa distribuição de grafita possuem boas propriedades de dissipação térmica, o que os torna ideais para aplicações que envolvem altas temperaturas, como motores e sistemas de refrigeração. A composição química do ferro fundido, incluindo a quantidade de carbono, silício, manganês e outros elementos de liga, também desempenha um papel crucial nas propriedades. Por exemplo, um aumento no conteúdo de carbono no ferro fundido cinzento pode aumentar a quantidade de grafita lamelar, afetando diretamente a dureza e a resistência ao desgaste.
O processamento de materiais refere-se aos métodos pelos quais um material é fabricado ou tratado para alcançar as propriedades desejadas. No caso do ferro fundido, o processamento envolve uma série de etapas que podem ser ajustadas para alterar a microestrutura do material e, assim, suas propriedades. Fundição. A fundição de ferro é o processo em que o ferro fundido é derretido e vertido em moldes para criar peças com formas específicas. A taxa de resfriamento e a composição da liga durante a fundição afetam diretamente a microestrutura e, consequentemente, as propriedades do material. Tratamentos térmicos. Após a fundição, os ferros fundidos podem ser submetidos a tratamentos térmicos como normalização, têmpera ou recozimento, dependendo do efeito desejado na microestrutura. O normalização é usado para refinar a microestrutura e melhorar as mecânicas gerais, enquanto a têmpera pode ser aplicada para aumentar a dureza e a resistência ao desgaste. Processos de modificação da grafita. A grafita é uma fase crítica em ferros fundidos, e o controle de sua forma é um dos aspectos mais importantes na engenharia dos materiais para ferros fundidos. A grafita esferoidal, presente no ferro fundido nodular, é obtida com a adição de elementos nodulizantes, como o cério ou o magnésio, durante o processo de fundição, o que resulta em propriedades mecânicas superiores. Fabricação de ligas. O processamento de ligas metálicas, como as usadas na fabricação de ferros fundidos nodulares e cinzentos, envolve a adição de elementos de liga, silício, manganês, níquel, etc., em proporções precisas. Estes elementos influenciam diretamente as propriedades mecânicas e térmicas dos ferros fundidos. O desempenho de um material é a maneira como ele se comporta durante a utilização prática. Este fator é influenciado pelas propriedades do material, que, por sua vez, são determinadas pela sua microestrutura e pelo seu processamento. O desempenho é medido em termos de como o material lida com as condições ambientais e as exigências operacionais, como resistência a choques, fadiga, abrasão, corrosão e temperaturas elevadas. Ferro fundido cinzento. Quando utilizado em aplicações como blocos de motores, onde a resistência ao desgaste é crítica, o ferro fundido cinzento oferece bom desempenho, pois a grafita lamelar funciona como um lubrificante natural, reduzindo o atrito e o desgaste. No entanto, sua baixa tenacidade pode limitar seu desempenho em condições de alto impacto. Ferro fundido nodular. Em situações em que as peças precisam ser mais resistentes ao impacto e mais dúcteis, o ferro fundido nodular tem um desempenho superior, devido à sua microestrutura esferoidal, que distribui melhor as tensões. Este tipo de ferro fundido é comum em peças automotivas, como blocos de motor, onde a resistência à tração e a tenacidade são mais importantes. A interação entre esses 4 fatores, microestrutura, propriedades, processamento e desempenho, é o que permite otimizar o uso do ferro fundido em diversas aplicações industriais. Com base em análises detalhadas, é possível adaptar e aprimorar o desempenho dos materiais, garantindo que as peças fundidas atendam às exigências de resistência, durabilidade e eficiência. Conclusão: o tetraedro de engenharia dos materiais oferece um modelo poderoso para compreender a inter-relação entre microestrutura, propriedades, processamento e desempenho dos materiais. No contexto da fundição de ferros fundidos, este modelo é fundamental para otimizar o uso de materiais, ajustando processos e composição para garantir que as peças fundidas atendam aos requisitos de desempenho desejados. A interação entre esses fatores afeta diretamente o comportamento dos ferros fundidos cinzentos e nodulares, tornando possível criar materiais mais adequados para aplicações específicas. Ao entender como manipular e controlar esses parâmetros, é possível obter materiais com o desempenho ideal para condições de operação variadas, otimizando o processo de produção e aumentando a qualidade das peças fundidas. Este entendimento é essencial para engenheiros de materiais, metalurgistas e especialistas em fundição, que devem ser capazes de ajustar esses 4 fatores com base nas necessidades específicas de cada aplicação industrial.